fé verdadeira vence a heresia. Aproximadamente 80 valdenses foram queimados vivos pela sua suposta heresia no ano de 1215, em Estrasburgo, França. Esses mártires morreram pela sua fé e obediência aos mandamentos de Jesus e dos apóstolos. A fé verdadeira nos Países Baixos. O evangelista Melchior Hoffman foi um dos primeiros pregadores evangélicos nos Países Baixos. Hoffman teve um zelo ardente pela obra do Senhor. Em sua primeira campanha na cidade de Emden, em 1530, batizaram-se aproximadamente 300 novos convertidos, ricos, pobres, camponeses, proprietários e servos. Logo em seguida, Hoffman teve de fugir por causa da perseguição levada a cabo pelos católicos, mas deixou um pastor responsável pela obra, Jan Volkerts Diepmaker. Mas aquele começo, a igreja anabatista se difundiu por todos os Países Baixos, Holanda, Flandres, Frísia, Zelândia e o norte da Alemanha. Entre os convertidos e os primeiros líderes do movimento encontravam-se dois irmãos, Obi e Dirk Phillips. Surge uma heresia. Porém, surgiram algumas heresias nestas novas igrejas. Por exemplo, Melchior Hoffman chegou a crer que a cidade de Estrasburgo, França, seria a Nova Jerusalém, e ele mesmo seria o novo Elias, precursor de Cristo. Ele também cria que Cristo ia tirar da terra os ímpios e perseguidores. Hoffman desenvolveu a crença que os pobres e afligidos anabatistas subiriam ao poder e reinariam 1000 anos com Cristo. Obi e Dirk Phillips viram que esta falsa crença tinha como base um frágil fundamento de visões antibíblicas. Com muita paciência, mas com pouco êxito, Obi e Dirk advertiram os irmãos sobre este erro. Finalmente, Melchior Hoffman foi preso, mas, lamentavelmente, surgiram homens ainda mais fanáticos do que ele. A heresia se desenvolve. Foi assim que Jan Matz começou a chamar a si mesmo Enoque, e Jan de Leiden autoproclamou-se o rei Davi. Ambos creram que a Nova Jerusalém seria localizada em Münster e não em Estrasburgo. Neste tempo, um protestante chamado Bernhard Hoffmann encontrava-se denunciando os erros do catolicismo nas igrejas de Münster. Ele, junto com Jan Matz e Jan de Leiden, concordou em relação a pregar a favor do batismo de crentes adultos. Por este motivo, muitos os consideraram parte dos anabatistas porque batizavam pela segunda vez aqueles que já tinham sido batizados quando crianças. Estes 3 homens, com a ajuda de muitos seguidores, tomaram a cidade de Münster pela força, usando armas, o que era totalmente contrário ao que ensinavam e praticavam os demais grupos de irmãos que também eram conhecidos por anabatistas. Os anabatistas de Münster enviaram apóstolos ao território vizinho a fim de convidar todos a irem a Münster para participar da manifestação do reino de Deus. Estes apóstolos lhes prometeram que receberiam 10 vezes mais daquilo que tivessem abandonado. Entretanto, os que iam a Münster não sabiam que serviriam como soldados até que chegassem a essa cidade. Esses falsos mestres governaram a cidade de Münster por vários anos, mas finalmente o exército católico do bispo de Waldeck os venceu e destruiu completamente.
fruto da heresia. A revolução que estes falsos profetas tinham pregado alastrou-se em outras cidades. Muitos anabatistas se cansaram da perseguição e estavam dispostos a escutar que tinha chegado a hora de se defender com a espada e de trazer o reino de Deus à terra. O movimento de Münster não fazia parte da fé em Jesus. Ao contrário, esta seita causou muito dano à igreja verdadeira nos Países Baixos. Durante muitos anos, após a tragédia dos anabatistas evangélicos como Dirk Phillips, sofreram grande desprezo devido à má fama dos anabatistas, entre aspas, de Münster. A heresia é vencida com a verdade. Enquanto os falsos anabatistas de Münster propagavam a heresia, Menno Simons, um sacerdote católico, lia a Bíblia. Cada vez que um anabatista sofria o martírio de seus correligionários católicos, Menno sentia remorso. Aquilo lhe lembrava de que sua vida como sacerdote era luxuosa e carnal. Enfim, Menno não pôde aguentar mais aquela hipocrisia. Ele creu em Deus de todo o coração e recebeu a salvação. Com a ajuda da Bíblia, Menno compreendeu que os anabatistas de Münster estavam equivocados. Ao mesmo tempo, ele sabia que muitos anabatistas evangélicos nos Países Baixos andavam como ovelhas sem pastor. Logo, identificou-se com os anabatistas evangélicos, apesar da dura perseguição. Então, dedicou-se a combater os erros dos falsos anabatistas de Münster. O primeiro livro de Menno Simons foi uma prova clara e indiscutível das Sagradas Escrituras contra a grande e abominável blasfêmia de Jan de Leyden. Graças a Deus, por meio da obra de Menno Simons e de outros irmãos que desejavam que a verdade fosse o lema dos verdadeiros crentes, a fé dos irmãos começou a receber um novo ânimo. Não muitos anos depois, as autoridades reconheceram a grande diferença entre os anabatistas e os hereges. Tempo depois, os anabatistas eram chamados de menonitas e outros de münsteritas. Como podemos evitar tragédias como as que acontecem em Münster? Examinemos a situação e as características daquele movimento para aprender como surgem as heresias. Primeiro, todos os anabatistas puderam ver claramente os problemas do catolicismo. Bem, nisto devemos ter muito cuidado. Muitas vezes, quando resistimos com toda a nossa força a algum mal, aparece outra espécie de mal por meio dos falsos irmãos que nos enganam. 2. Os anabatistas eram perseguidos e estavam afligidos. Quando nos cansamos das provações que nos sobrevêm na vida cristã, Satanás nos mostra um cristianismo, entre aspas, mais fácil. Os münsteritas basearam sua fé em sonhos e revelações. Se crermos em toda a palavra de Deus e a obedecermos, escaparemos dos erros da heresia. Não é necessária nenhuma revelação sobrenatural para basear nossa fé. E se alguma revelação contradiz a Bíblia, podemos saber de imediato que vem de Satanás, não de Deus. Já temos visto quanto dano a heresia de Münster causou ao anabatismo evangélico nos Países Baixos e na Alemanha. Tanto os católicos quanto os protestantes se aferraram a essa tragédia para justificar seu ódio contra os verdadeiros crentes. Contudo, a fé em Cristo Jesus continuou. Nem a espada, nem a fogueira, nem a água, nem a forca puderam destruí-la. Lamentamos a má reputação dada ao anabatismo
pelos homens de Münster. Porém, ao ver como a fé em Cristo Jesus voltou a vencer e crescer depois, podemos concluir que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja Mateus capítulo 16, o versículo 18. Jesus não permitirá que os mundanos e ímpios destruam seu povo. Nem os inimigos internos, nem os de fora poderão fazê-lo. Sempre haverá heresias, Paulo escreveu, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. 1 Coríntios 11:19. Sempre lamentaremos essas heresias e dissensões, mas nunca nos cansaremos de alertar o povo de Deus sobre elas. A verdade é que as heresias nunca vencerão a Igreja de Jesus.